E agora, outra pergunta. Quem tem hérnia de disco pode treinar, fazer musculação, corrida, crossfit, pilates? Quais esses exercícios são seguros e quais devem ser evitados? E como periodizar o retorno à atividade física? Quer dizer, se a pessoa é de uma vez, duas vezes, três vezes por semana. Olha que pergunta. Isso é o povo está fazendo ginástica, né? Porque você está perguntando tudo quem tem hérnia de disco. Quer dizer, eu acho até que quem quer fazer mais esses musculação, corrida, crossfit, pilates, sou eu, né? E mais um monte de idosos que tem hérnia de disco. A hérnia vai se fazendo cada vez mais pela idade, não? A maioria, né? Vamos dizer assim, a grande estatística, quando a gente vai já curvando, né? Alterando algumas coisas. Fale sobre isso. Eu diria um pouquinho diferente, velho. Eu diria assim, a hérnia de disco não é um particular da nossa idade. Não? Mas as consequências dessas hérnias de disco podem ser mais frequentes na nossa idade. Eu atendi essa semana um paciente que o histórico dele tem 41 anos, se não me engano, e ele tinha feito uma artrodese de 2 segmentos da coluna lombar, ou seja, L2, acho que L2, L3 e L3, L4. Se estou errado, apenas na altura desse segmento. Isso ele já tinha 3 anos de operado, então ele operou isso aos 38. A hérnia, ela é decorrente de pressões anormais sobre o disco intervertebral. O disco intervertebral, para o leigo, ele é uma espécie de um travesseiro que diminui o impacto de um osso contra o outro. Então, se eu tenho o meu osso pressionando de forma vertical contra o outro osso, eu tenho esse disco pressionado de forma também distribuída. Mas se eu tenho, por alguma razão, algum desvio na minha coluna ou desvio na minha postura, eu posso causar a extrusão do conteúdo desse disco e a formação da hérnia. A extrusão é que, imagine uma bola de encher, que alguém senta em cima, mas antes a gente esticou um lado dela, um pouquinho antes de enchê-la, e ela encheu toda por igual. Mas quando eu faço pressão, aquele lado que estava mais esticado acaba criando uma bolha. É mais ou menos o que acontece numa hérnia de disco. Qual a importância disso para a gente em termos de dor? Essa bolha, quando ela se forma, se ela vai em direção a uma raiz nervosa, que é quem nos dá a sensibilidade, a gente passa a ter dor insuportável no trajeto daquela raiz. Então, isso causa transtornos bastante grandes. Respondendo à pergunta, a hérnia nem sempre é um problema. Se ela for... a grande maioria das hérnias, elas também regridem com o tempo, porque como ela tem um conteúdo líquido, aquele conteúdo líquido pode também ser absorvido e parte da extrusão, da bolha que se formou, pode recuar e não ter mais efeitos. Então, dentro dessa oportunidade, o indivíduo vai voltar a fazer a sua atividade física corrida, sem problema nenhum. Pilates. Isso, inclusive, é uma coisa talvez mal explicada pelos médicos, porque eu não tenho hérnia. Eu tive uma hérnia que me causou problema, ou eu tenho uma extrusão que está lá na radiografia. Nem sempre a radiografia ou a ressonância, no caso é a ressonância que mostra essa extrusão, nem sempre essa extrusão que está lá na ressonância é a responsável pelo sintoma que eu tenho. Dependendo do sintoma que eu esteja apresentando, aquela hérnia, a presença daquela hérnia não tem valor nenhum em relação ao meu sintoma. Então, isso é uma coisa muito confusa, porque, lamentavelmente, o médico não explica com detalhes, ou não dá detalhes disso.
e o paciente cria essa... Ah, eu tenho uma hérnia. Eu tenho hérnia em 3... Ou então eles gostam de falar que eles têm artrodese. A artrodese já é um ato médico, né? Não, mas eles gostam de contar que fizeram uma artrodese. Porque a artrodese acaba sendo solução, é um pouco confuso para se entender, mas vamos tentar explicar. Eu tenho uma vértebra sobre a outra e eu não tenho nenhum encaixe dessa vértebra sobre a outra. Nós não, se a gente pegar um esqueleto lá no cemitério, né? E tentarmos empilhar uma coluna, ela não passa da terceira vértebra uma em cima da outra. Na verdade, é a primeira, a segunda já desajeitada, a terceira não fica em cima, porque elas não têm encaixe uma sobre a outra. Elas não têm ponto de encaixe. Elas só estão apoiadas e direcionadas, elas são guiadas por determinados segmentos ósseos que são responsáveis pela guia de movimento. Então, na coluna cervical, eu tenho essas guias me permitindo fazer isso. Na coluna dorsal, eu tenho as guias me permitindo fazer isso. E na coluna lombar, eu tenho as guias me permitindo fazer isso. Ou seja, para uma eu giro, a outra eu tombo lateralmente, a outra eu faço flexão ou extensão. O restante da vértebra, ela está apoiada e sustentada por tecidos moles. Então, se eu tenho uma estrutura que está de alguma forma desorganizada, ou pela minha postura, ou pelo esforço que eu estou fazendo, ou por um movimento que eu tenha feito, eu vou causar problemas nessa hérnia. Eu vou causar a compressão dessa hérnia, compressão da raiz, e aí eu tenho uma alteração específica. Você pergunta...